Então, boa noite a todos. Queremos aqui agradecer a presença de todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook e também por este webinário. Quero agradecer de maneira especial o professor Karl Schuster, que muito nos alegra com a sua participação neste evento, a minha coordenadora super amada, Denise Weishoff, que também vai estar aqui auxiliando, nos ajudando nessa atividade, e o Wagner, né, que é essencial, fundamental, para poder estabelecer uma comunicação ainda mais ampla com os nossos seguidores. Você quer falar alguma coisa, Morá? Não, só queria dar boa noite a todos, agradecer mais uma vez a presença do Karl, que muito nos alegra com a sua participação, a minha coordenadora. Só um pouquinho. Que vem nos abrilhantar aqui nessa noite, falando sobre alteridade, um tema tão importante. Então, eu espero que todo mundo aproveite bastante, né, esse momento, e vamos lá, vamos para a aula. Antes do professor Karl falar, a gente quer apresentá-lo um pouquinho mais, né? A gente já teve ali na entrada um pouquinho do currículo dele. Então, o professor Karl é doutor em História Contemporânea pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estágio na Universidade Livre de Berlim, onde desenvolveu teses sobre a história do tempo presente e os usos conceituais do nazismo. Também tem pós-doutorado pela Universidade Livre de Berlim, com estudos sobre o nazismo, o Holocausto e Segunda Guerra Mundial, e é coordenador do mestrado profissional em ensino de História da Universidade de Pernambuco e também vencedor do Prêmio Jabuti de 2014. E, além disso, Karl é um grande amigo, foi meu par de estudos no Yad Vashem. É um prazer revê-lo através dessa atividade e desejo a você sucesso na sua fala. Estamos todos muito ansiosos para ouvi-lo. Boa sorte. Bom, boa noite, né, a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui. Eu peço desculpa pela estética, eu vou ter que falar próximo ao microfone para que seja melhor para todo mundo, né? Eu prometo melhorar isso das próximas vezes. Bom, eu queria agradecer em nome do museu, né, agradecer o convite, que muito me honra, é um prazer enorme estar com vocês. Então, Denise, Carlos, Luzi, obrigado. Ela só esqueceu de dizer que eu fui um parceiro muito chato de trabalho no Yad Vashem, porque eu sempre fui muito inquieto. Então, obviamente, nem todos os professores ficaram tão satisfeitos comigo como com outras pessoas. Bom, obrigado, gente. Esse é um tema que eu tenho trabalhado há muito tempo e que eu tenho me aprofundado do ponto de vista teórico e me parece que cada vez tem sido mais atual, né? Eu vou tentar conversar com vocês mais ou menos uns 25 minutos, 30 minutos no máximo, para que a gente possa ter um espaço bom para a gente conversar e discutir com as pessoas que estão nos acompanhando. A nossa conversa hoje, e eu vou tratar como conversa mesmo, então eu vou tentar transformar um linguajar mais complexo da filosofia existencialista e da filosofia fenomenológica sobre a alteridade em algo mais palatável para uma conversa em dois momentos. A gente vai conversar um pouquinho sobre a emergência dos estudos da história social do nazismo e do Holocausto, porque isso tem um impacto fundamental na nossa discussão sobre a alteridade, né, no que a gente vai discutir no segundo momento, que é um pouquinho da teoria da alteridade e como toda essa construção fundamentalmente vai ser a base do que eu chamo de pedagogia dos traumas coletivos, do qual especificamente nós vamos tratar hoje do Holocausto. Primeiro, é que boa parte da história, da historiografia brasileira, tratou tanto o Holocausto como a escravidão, como a matança indígena, com um nome, um conceito muito difícil para mim, como historiador. Muitos colegas chamam de história controversa.
Eu até hoje me pergunto o que é que tem de controverso no Holocausto. Não tem nada, é um genocídio, né? Então, eu não acho que essa expressão tenha sido efetivamente feliz quando ela foi construída. Genocídio não tem controvérsia, é genocídio. Você sabe quem fez, quem matou e quem morreu, né? Então, a gente precisa começar pensando na coragem de falar os nomes, de dar nome às coisas. Eu começaria lembrando uma teórica francesa, Regine Robin. Ela diz uma frase que hoje de manhã eu estava lembrando, e disse, eu preciso começar com isso porque é muito significativo do que eu vou falar. E ela diz assim: a memória é uma fantasmagórica máquina de esquecimento, mais do que de lembrança. Então, por mais que a gente tente o tempo todo lembrar, na verdade, a lembrança é um infinito vazio da quantidade de esquecimentos que a gente produziu. Então, o que a gente lembra é muito pouco perto da quantidade daquilo que foi esquecido. E é justamente por isso que nós criamos os ritmos da memória, aquilo que são como a presença do passado em nós, né? O que significa a presença desse passado em nós. E é por isso que nós escrevemos e pensamos uma pedagogia específica para ensinar ou para lidar com temas tão complexos e que demandam uma estrutura de pensamento tão complexa como o Holocausto. O que nós temos que ter em mente, em primeiro lugar, é que nenhum evento histórico é pensado para ser pedagogicamente tratado. Então, você não pode pensar que a Segunda Guerra Mundial, que o Holocausto, que os outros genocídios que já ocorreram na história, eles foram pensar dizendo, olha, faz isso com determinado cuidado, porque no futuro alguém vai ter que ensinar, né? Isso não existe, isso nunca foi feito. A pedagogia ela é constituída a posteriori do trauma e com todas as interdições de um mundo onde o trauma já é um evento passado, né? Então, consequentemente, essas interdições que vão ocorrer logo depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, como o silêncio, como o esquecimento, como a ideia central de negação, ou a própria ideia que eu costumo chamar de passar o passado a limpo, como vários países da Europa vão fazer, como a Áustria, por exemplo, que vai passar metade da Guerra Fria tentando justificar que nada mais foi do que vítima de Hitler e de seus carrascos voluntários. Essa ideia toda influencia diretamente na construção dessa história e na forma de como essa história vai para a sala de aula. Talvez o passo significativo para a construção da historiografia que envolve o nazismo e que envolve também o Holocausto seja os anos 60, quando começam as primeiras grandes obras de característica historiográfica, e aí eu incluiria o Raul Hilberg do ponto de vista do Holocausto, mas do nazismo, o Nolte, o Martin Brossard, e outros grandes autores alemães, como Karl Hindenburg, e vários outros que vão tratar especificamente da natureza do nazismo. Mas, para nós, especialmente 1985, a década de 80, é muito importante. Primeiro porque é na década de 80 que, de fato, os estudos do Holocausto ganham uma amplitude mundial. E é nos anos 80 que se fala majoritariamente a substituição do Holocausto por Shoah e a disseminação desse tema, desse conceito, na verdade, ao redor do mundo. Mas também acontece na Alemanha, nos anos 80, encabeçados pelo professor Martin Brossard, que tinha sido o orientador do Ian Kershaw, né, que todos vocês conhecem pela biografia do Hitler, o chamado Projeto Baviera. E o Projeto Baviera tem uma importância muito significativa, ele tem uma implicação muito grande, porque ele vem em conjunto com a escola de Bielefeld, do professor Jürgen Kocher, na Alemanha. E essa escola de Bielefeld é responsável pela Alltagsgeschichte, né, pela história social alemã. E o Projeto Baviera é responsável
pelo estudo da relação entre a sociedade e o Estado no nazismo, e incorpora como categoria teórica a história social alemã. Então, nesse momento, pela primeira vez, era como se o nazismo tivesse saído de uma ilha e que ele não servisse só exclusivamente para a gente obter lições sobre moralidade política ou mesmo de condenação moral sobre o passado alemão, mas que a partir de agora ele poderia ser entendido e compreendido pelo campo historiográfico da própria história. E, nesse aspecto, o nazismo deixaria de ser reduzido, a partir de agora, a uma anormalidade, a um caminho único, especial, uma Sonderweg, né? A um caminho pura e simplesmente singular da história da Alemanha, né? Como se fosse algo que não estivesse dentro do padrão de determinadas sociedades. Na verdade, essa perspectiva deixava muito claro que boa parte da história pensava que existia um antes e um depois que era muito mais saudável do que esse durante. E, consequentemente, essa ideia de que esse período de completa anormalidade é que produziu aquilo tudo que a gente critica na historiografia do Holocausto, de pensar que isso existiu porque eles eram monstros, isso existiu porque era o Satanás, o diabo que estava encarnado ali dentro, né? E não era bem isso. Era necessário historicizar o processo. Esse, inclusive, é uma palavra muito difícil em alemão, mas que foi pensada nesse momento. O que é bastante importante nesse sentido? Nos anos 80, começa a se popularizar dentro da história da historiografia alemã a certeza de que era impossível não pensar a participação da população alemã e da sociedade alemã no Holocausto, né? Então, aquela ideia que foi construída primeiro por Konrad Adenauer, né? A ideia de que na Alemanha Ocidental apenas existiam pessoas que foram vítimas de Hitler e de seus carrascos voluntários. E, do outro lado, na Alemanha Oriental, a ideia de que, como só existiam comunistas resistentes, ninguém ali aderiu ao nazismo. Então, se essas duas memórias se juntam, o nazismo não existiu, né? Do ponto de vista prático, nada daquilo fez sentido. E nos anos 80, parte dessa historiografia começa a dizer, olha, não foi bem assim, né? Nós temos algumas questões a tratar em relação à participação e à forma de como essa sociedade aderiu a esse processo. Claro que também na Alemanha da Guerra Fria havia uma questão central também sobre a construção sistemática do outro, né? O que era esse outro que era eu mesmo, né? Na verdade, o que era o oriental e o que era o ocidental, quer dizer, o que um significava para o outro, mesmo ele também entendendo que o outro era ele mesmo. Essa é uma questão muito complexa e que vai também ter impacto direto na historiografia alemã e na história alemã sobre o Holocausto. E a partir daí, obviamente, dos anos 80 para frente, não mais se teve uma separação entre o Estado, a sociedade e as práticas sociais de negação da alteridade, de participação, de consenso e de consentimento. Essa, para mim, é uma questão central. Agora, já dito isso, e a importância dessa história, vou voltar para o tema central do nosso debate, que é, efetivamente, educação e alteridade. O primeiro ponto é a gente pensar que, em verdade, a criação de outros é, por excelência, a criação de muros, né? Todas as vezes que a gente constrói o outro, a gente constrói uma separação, porque, em verdade, a gente constrói a palavra outro como algo que não é, ou que não faz parte de nós mesmos, né? Como se fosse possível projetar um outro indivíduo ou uma outra significância fora da nossa própria cosmovisão de mundo. Essa ideia de que o outro é capaz de construir muros é que fez da raça um elemento natural e do racismo seu resultado previsível, né? E isso foi usado ao longo de
toda a primeira metade do século XX. Essa ideia de naturalização da construção do outro, né? Que, obviamente, quando essa construção ela se cambia, né? Ela se transforma para o mundo político, ela acaba se transformando majoritariamente na construção estigmatizada e pejorativizada do outro, né? Essa é muito importante. Por que isso aconteceu? Porque, do ponto de vista filosófico, há uma necessidade de transformar o outro numa espécie estrangeira. E, na verdade, é uma tentativa de confirmar a si mesmo ou o seu próprio ethos como algo normal. Então, a construção do outro, e a construção do outro como o diferente, o estrangeiro, aquele que não faz parte de mim, aquele que me degenera, em verdade, a confirmação de uma. É, é, de uma perspectiva que eu costumo dizer que é muito frágil, de certa normalidade, como se construir o outro como diferente de mim confortasse a minha visão sobre mim. E eu me recordei muito hoje, anotando algumas coisas agora, de Lacan, quando estava lendo Lacan, e ele diz uma frase que eu anotei aqui: o outro é aquele que é visto fora de si, é como uma criança que se vê no espelho, né? Então, é como se você estivesse vendo a si mesmo, mas fora de você mesmo. E aí você é capaz de projetar tudo aquilo que você odeia, e muitas vezes você odeia em você mesmo. É o outro como desejo daquilo que eu sinto. O outro acaba tendo uma relação, freudianamente até, também libidinal, porque eu também desejo esse outro que eu odeio. E, claro, a minha raiva e o meu ódio, ela é projetada para esse outro, porque eu corro um risco eminente quando eu construo o outro. Eu corro o risco de sentir empatia por esse estrangeiro. E, ao sentir a empatia por ele, eu corro o risco de me tornar ele mesmo. Então, quando a sociedade alemã, o Estado alemão, as instituições alemãs começam a projetar esse outro, a construir esse, entre aspas, esse outro conveniente a essa política, e a sociedade começa a assimilar esse outro, o grande medo de parte dessa sociedade que ainda não era nazista, mas que começa a se nazificar, é o medo de conseguir, de ter empatia por esse que vai ser construído diariamente como estrangeiro. Então, essa ideia de que a raça e a construção do outro, do ponto de vista racialista, como foi uma prática permanente do nazismo, ela é uma ideia, mas jamais foi um fato. Eu volto a repetir e acho que essa frase ela é muito significativa. A raça sempre foi uma ideia, jamais foi um fato. A construção do outro sempre existiu como ideia, jamais como fato. E quando ela existiu como fato, quando ela foi transformada de ideia para fato, ela foi no ato brutal do genocídio, propriamente dito. Então, é muito importante que a gente possa desconstruir. Cal, Oi, só oi. um pouquinho, querido. Você precisa falar um pouquinho mais perto do microfone, porque a tua voz falha. E às vezes você está falando e fica completamente mudo. Então, você Ok. fala mais Bom, pertinho, tá, querido? estou tentando falar o mais próximo possível, perdão. Ok, obrigada. Então, é muito importante a gente desconstruir para tentar compreender quais são os elementos de inferioridade que são provenientes do fato de ser outro. Quer dizer, ser outro constrói que tipos de elementos que são provenientes de inferioridade? O que é se sentir outro? Né? Porque aquele que constrói o estereótipo do outro nunca pensa que para o outro é ele. Né? E, obviamente, essa questão que é muito trazida por Emmanuel Levinas, e que eu acho que talvez seja a grande referência sobre os estudos filosóficos da alteridade, ela é fundamental porque Levinas deixou muito claro para nós que o diálogo é, por excelência, a forma de entendimento do outro, mas o diálogo é sempre desigual. O diálogo parte sempre de um princípio desigual pela impossibilidade de pensar que esse outro vai projetar em mim o que eu projeto nele e o contrário. Né? Então, esse diálogo ele acaba sendo, do ponto de vista filosófico,
desigual, porque os indivíduos são capazes de pensar mais do que pensam. Eu acho que deixou isso, a filosofia de Levinas é muito clara. E há uma necessidade de poder e controle sobre o outro. E é por isso que, quando a gente projeta esse outro conveniente, a gente constrói sempre com imperativos de controle, com imperativos de necessidade de controlar até onde esse outro pode ir e até onde esse outro pode ser. Por exemplo, no nazismo, era fundamental que esse outro fosse permanentemente desconstruído, porque ele não poderia ter acesso a nenhum tipo de estrutura de Estado. Ele não poderia ter acesso às instituições, ele não poderia ser reconhecido do ponto de vista como outro, como humano, como indivíduo. Então, era necessária para a política do Estado alemão a normalização do preconceito, a normalização do estereótipo, como se essa questão fosse, e aí continua sendo para mim, o princípio mais duro e mais perverso que o nazismo implementou na sociedade, que é a ideia de negação completa da alteridade, né, de negação total da existência do outro, seja uma existência física, como foi com os campos de extermínio, com os campos de concentração, e também com a negação do princípio humano, filosófico, do diálogo, do reconhecimento do outro. Essa é uma questão muito, muito importante para mim. Quer dizer, a definição de desumano como grande parte uma definição não daquele que é desumanizado, mas também como uma forma fundamental de entender e de caracterizar aquele que pune. Durante muito tempo, na história e no ensino de história do Holocausto, a pergunta que eu mais escutei foi: por que o judeu? Eu acho que essa pergunta eu cansei de responder ao longo de mais de década estudando esse assunto. Justamente porque, como o foco da análise narrativa estava sempre na voz do perpetrador, a vítima só aparece como uma construção pejorativa. Então, no final das contas, esse outro degenerado que é construído pelo fascismo, pelo nazismo, ele obviamente vai aparecer dessa forma, porque foi assim que a documentação do algoz produziu a vítima. Então, essa ideia de que eu vou conseguir compreender bem a vítima única e exclusivamente pela historiografia e pela documentação que o algoz produziu é impossível. Ela é inviável do ponto de vista humano e do ponto de vista da alteridade, porque o Carlo Ginzburg tem um livro chamado História Noturna, e ele diz assim, no início do livro, né, eu fui ao arquivo da Inquisição procurando bruxa, e não é que eu achei as bruxas, né? Óbvio, se você vai ao arquivo da Inquisição, você não vai achar outra coisa, o arquivo foi feito para produzir bruxas. Então, se eu vou aos arquivos alemães, ao Bunchensarchiv, se eu vou à topografia do terror, se eu vou aos arquivos na Alemanha procurando o judeu degenerado, o judeu estereotipado, eu não vou achar outra coisa, eu vou achar isso mesmo, porque aqueles arquivos foram feitos para produzir isso. Aquela história, ela foi feita, documentada e construída para negar a existência desse outro e para negar a humanidade desse outro. Por isso que eu digo a vocês que é impossível uma educação para a alteridade quando se fala em Holocausto sem a fala da vítima. É impossível sem esse recurso. Né? É impossível porque o que vai acontecer se você usar aquilo que tão muito bem usou nos anos 60 o Raul Hilberg, que é majoritariamente a documentação do algoz, né, até pelas condições que ele possuía, aqui não vai uma crítica, uma obra monumental, mas ela tem uma datação histórica, é que ao invés de você falar com o outro, você vai falar por ele. No princípio teórico da alteridade, quando você não se permite, né, reconhecer o outro antes de falar por ele, você já cometeu a primeira violência.
Essa é uma questão muito importante quando se trabalha com a documentação, por exemplo, quando se ensina o Holocausto pela memória, pelo testemunho e pela documentação, da vítima. Muito cuidado para todos os pesquisadores que estão me ouvindo, para não cometer o equívoco de falar pela vítima e não falar com ela. Essa é uma questão muito importante, porque a vítima já foi silenciada, o nazismo já fez isso por ela. Nós não precisamos fazer isso pela segunda vez. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação ao tratamento desse testemunho como fonte e ao tratamento desse testemunho como princípio da alteridade, porque muitas vezes a gente pensa que simplesmente escutar e dar e conseguir usar a fala dessa vítima num texto, por exemplo, sobre o Holocausto, já estudar, fazer e aceitar a alteridade como um princípio. Mas, na verdade, a gente está sufocando a fala dessa vítima, porque a gente já está interpretando ela muito antes de aceitar que o primeiro passo da alteridade é o reconhecimento. Esse é o primeiro passo. E o reconhecimento é permitir a fala antes de falar por eles. Eu acho que isso é muito significativo. O nazista, o algoz, o perpetrador, ele usava uma categoria que era muito, eu coloquei aqui, muito baseado também numa autora contemporânea, já falecida, mas contemporânea, que eu adoro, que é a Toni Morrison, e ela dizia assim, num determinado trecho de um livro dela: eu não sou um animal, eu não sou um animal, eu torturo os indefesos para provar que eu não sou fraco. Veja como uma frase como essa, que ela utilizou para falar sobre os torturadores de escravos nos Estados Unidos, é fundamental para entender como é que o algoz nega a sua própria alteridade ao negar a alteridade ao outro, né? Quer dizer, isso está muito presente em Adorno, está muito presente no princípio da reificação, na ideia central de que eu não posso transformar o outro em mercadoria sem me transformar em mercadoria, né? Eu não posso reificar o indivíduo sem também estar reificado. E aí me recordo muito de Sartre, porque Sartre e o existencialismo para a alteridade é fundamental. Ele conseguiu transformar aquilo que era um mundo particular de alteridade como o que eu chamaria de inferno público, não é? Por quando ele cria aquela famosíssima frase, né? O inferno são os outros. Ele está, na verdade, transferindo do universo particular para o universo público, de dizer, olha, a negação da alteridade começa quando eu não me reconheço. E o não reconhecimento de mim está na transferência da culpa e da responsabilidade de tudo que está ao meu redor no outro que eu escolhi como conveniente às minhas próprias vontades. Então, quer saber de uma coisa? O inferno são os outros. A culpa é sempre do outro. Eu não tenho responsabilidade sobre isso. E perceba que na história do Holocausto isso vai acontecer sistematicamente. Quando, por exemplo, na desocupação dos campos e nas cidades que ao redor tinham campos de extermínio, a população alemã vai dizer: eu não sabia de nada, eu não vi nada, isso é culpa do exército alemão, isso é culpa da burocracia do Estado alemão, ou seja, o inferno são os outros, né? Eu não faço parte desse processo. Então, é muito importante a gente lembrar que a caracterização da alteridade ela é uma via de mão dupla. Ela caracteriza, ela reconhece o que é o outro, mas ela também reconhece aquele que está negando o outro. Ela também é capaz de representar aquele que está negando o próprio princípio da alteridade. Porque, no fim das contas, a alteridade é encontro mais do que qualquer outra coisa. Levinas disse, em um determinado texto, ele construiu um conceito muito interessante chamado o rosto da violência. Quer dizer, aquele que eu nego, aquele que eu observo, que eu olho, mas que eu não reconheço, traz para mim um rosto violento. E eu consigo odiá-lo pela violência que eu cometo em mim mesmo ao não reconhecer o outro.
Então, no final das contas, esse rosto da violência não é que o outro seja o exercício da violência, mas você projeta no outro a violência de você mesmo. Então, no fim das contas, a negação da alteridade é a negação do encontro, é a negação do diálogo, é a impossibilidade do pensamento autenticamente humano. Essa, para mim, é uma questão chave. Então, a pergunta que me fizeram, eu lembro que na Alemanha me fizeram isso, na UFRJ eu fui muito perguntado sobre isso, mas afinal de contas, então, como é que você define o nazismo? Não é? Porque se você for aos anos 60, vai ter essa discussão toda de historicização, que vai até a querela dos historiadores dos anos 80. Se você for a história social, vai ter toda essa relação entre Estado, sociedade, participação civil. Se você for também aos anos 80, vai ter uma leitura gramsciana do nazismo por Nikos Poulantzas, que vai para o grande capital, para aquelas discussões macroestruturais. Eu disse, olha, a economia tentou, a ciência política também tentou, né? Mas eu acho que o princípio é filosófico, mais do que qualquer outra coisa. Porque se fosse pela economia ou pela ciência política, me parece que o problema do nazismo já estava resolvido, porque a economia de hoje nem sequer é parecida com a economia dos anos 20 e 30. A política e as estruturas de funcionamento do Estado também não, até porque o Estado, o nazismo como Estado já não existe há muito tempo. Então, do ponto de vista da ciência política e da economia, o problema já estaria resolvido. Agora, por que não está resolvido? Justamente porque ele está dentro do campo da filosofia. E por estar dentro do campo da filosofia, o nazismo se coloca como um problema de alteridade. Então, para mim, a definição fundamental de nazismo, e para mim é isso que deve ser primeiramente ensinado, é que ele sempre continuará existindo enquanto houver a negação do outro. Enquanto o princípio fundamental do fascismo for a negação total da alteridade, ele nunca vai deixar de ser um problema contemporâneo. Ele nunca vai deixar de ser um problema da nossa sociedade. Eu acho, contemporaneamente, que o nazismo deixou para nós um legado, e eu faço essa leitura muito por Levinas, que é o que Levinas chamou de retitude, o dever do face-to-face, né, do face a face. Né? Quer dizer, eu preciso encarar o outro. Né? Eu acho que de 1945 até mais ou menos a virada para o século XXI, a gente batalhou sistematicamente na ideia de reconhecimento, a ideia de que nós precisamos reconhecer a vítima, reconhecer o evento, reconhecer o processo, mas acho que os movimentos atuais, principalmente os movimentos que retomam a base de negação da alteridade, eles fazem com que essa discussão sobre a alteridade precise de um passo a mais, de que o reconhecimento já não é mais suficiente. E nós já sabemos que reconhecer é um dever. Mas se eu reconheço e não me sinto responsável pelo outro, então não vale de nada. Então, do ponto de vista prático e filosófico, eu não consigo fazer aquilo que se chamou na filosofia de transcendência. Eu não consigo transcender. E, consequentemente, reconhecer o outro passa a ser insuficiente, porque eu posso reconhecer a dor do outro, eu posso reconhecer o problema do outro, mas se eu não me sinto responsável por ele, o que me importa se ele apanha na rua? O que me importa se ele é estereotipado? O que me importa se ele continua sofrendo preconceito? O que me importa se ele ainda é negado e se ele ainda possui a sua alteridade negada? Então, a teoria da alteridade nos leva a um duplo dever, né? Uma dupla retitude. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é o reconhecimento. Sem o reconhecimento não há alteridade, mas a segunda é a responsabilização. A partir do momento em que eu conheço essa história, a partir do momento em que essas histórias me são acessíveis e que eu sou capaz de pensar e refletir sobre elas, então eu passo a ter uma obrigação fundamental de responsabilidade. Ela é uma frase muito emblemática no Museu do Holocausto de Washington, né? O que eu faço importa. Né? Importa no sentido em que eu me responsabilizo. Então, é claro que o que eu faço importa. O
O que eu faço importa para reconhecer e o que eu faço importa para me responsabilizar sobre esse outro, né? O eu não é uma substância, é uma relação. O eu só existe quando se refere a um outro, ao tu, aquele que está do outro lado, como pensou Levinas. Então, o acesso à alteridade do outro não é uma percepção, não é o tratá-lo como ele, não é falar dele, mas é falar para ele, é falar com ele. Eu acho que essa é uma perspectiva muito importante para o ensino de alteridade. E acho que isso é muito importante, porque todas as pesquisas que eu fiz com os meus alunos de graduação e de pós-graduação envolvem as formas como o Holocausto é ensinado no Brasil, me preocupam muito, não é? Pela forma. Por isso que eu acho que o Museu de Curitiba tem uma participação singular na virada da perspectiva do ensino de história do Holocausto, porque foge daquela ideia que o livro didático, por exemplo, trouxe de que o Holocausto era um para saber mais, né? De que o Holocausto era um anexo e precisava ter uma história final com fotos de pilhas de corpos e era assim que eu ia ensinar a alteridade, né? Isso não faz muito sentido. E quando muito, traziam trechos de alguns diários, especialmente o diário de Anne Frank. Então, o que eu diria como grande princípio da alteridade no ensino da história do Holocausto? De que nós precisamos construir o que eu penso ser uma ética da responsabilidade, né? O princípio de responsabilização dos indivíduos que começam a aprender e a apreender essa história nos impõe um princípio ético de responsabilização sobre ela. Quer dizer, nós precisamos ser responsáveis pela responsabilidade do outro. Porque senão a gente vai continuar sempre se perguntando lá para trás por que teve tantos observadores passivos sobre o Holocausto. Por que tantas pessoas viram? Por que tantas pessoas observaram? E por que tantas se negaram a tomar uma atitude? Porque não existiu o princípio ético da responsabilidade. Porque eu não me senti responsável pela responsabilidade do outro. Né? Porque esse face-to-face não foi capaz de dizer mais do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Então, eu não reconheci, eu aceitei a negação, eu aceitei o fim da alteridade do outro. E, em momentos extremos, não ter ética de responsabilização é também ser responsável. Né? Por mais que a culpa seja individual, a responsabilidade é coletiva. Não tem como fugir desse princípio. Então, eu acho que a educação da alteridade ela deve fornecer o diálogo da transcendência. Eu preciso fazer o reconhecimento da linguagem do outro, a base que constitui a minha interlocução humana com esse outro. Eu preciso de uma sociabilidade originária, e essa sociabilidade originária está no reconhecimento da linguagem. Não é porque o outro possui hábitos, não é porque o outro possui costumes que não sejam rigorosamente aqueles que eu devo reconhecer pelo meu ethos, pelo meu etnocentrismo, que eu deva ser capaz de negar a sua própria existência. O diálogo é, por excelência, na alteridade, o princípio fundamental da ética e é o caminho de dizer de forma silenciosa que eu reconheço o rosto do outro, eu reconheço aquele outro que está diante de mim. E eu queria fazer uma citação muito pequenininha, mas que eu acho que é muito significativa, de um livro da Toni Morrison chamado A Origem dos Outros. Prometo que não vou ler, é muito pequenininho, é um trechinho. E ela diz assim: não existem estrangeiros, existem apenas versões de nós mesmos. Muitas delas nós não abraçamos e da maioria desejamos nos proteger, pois o estrangeiro não é o desconhecido, e sim o aleatório.
não é alienígena, e sim lembrado. E é o caráter aleatório do encontro com nossos eus já conhecidos, ainda que não admitidos, que causa um sinal de alarme, né? Ou seja, aquele eu que eu já conheço, mas aquele eu que eu não admito, quando isso acontece como exercício contínuo na sociedade, é aí que as condições sociais para a reprodução de Auschwitz se tornam permanentes. Aquele eu que está dentro da sociedade, aquele eu que faz parte de um pedaço de mim, mas que eu nego, que eu digo que já não é meu, que eu digo que eu não conheço, que eu não admito, são as condições que Adorno pensou em 67 para dizer que, mesmo Auschwitz tendo passado, as condições sociais de reprodução ainda continuavam permanentes. E as condições, e essa é uma pergunta que me fazem muito, quais são essas condições? As condições estão na alteridade. Enquanto nós continuarmos construindo muros estrangeiros, o fenômeno do fascismo histórico será um eterno presente, e um presente que não passa, né? E esse talvez seja o maior recado sobre essa questão. Eu acho que falei demais, né? Não sei se estourei meu tempo. Eu peço perdão a vocês por ser esse ser falante que não cala a boca, mas muitíssimo obrigado, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Foram mais provocações numa conversa entre colegas, amigos e pessoas que estão queridas. Muito obrigado. Eu poderia ficar te escutando mais umas 3 horas, se você quiser. É um tema muito complexo e muito interessante. Eu penso como a Denise também, né? Acho que esse tema ele é realmente muito delicado, muito complexo, e ele requer um estudo sempre muito profundo, né? E muitas discussões a esse respeito, porque essa necessidade, essa questão da alteridade, de eu ter que me responsabilizar pela responsabilidade do outro, se você for pensar logicamente, é um grande problema, né? É a responsabilidade. Eu acho que o que a gente vê, o que a gente viu lá no Holocausto e o que a gente vê na sociedade, em diversas sociedades, né, é esse, né, eu não quero me responsabilizar com nada que não esteja ali dentro de mim mesmo, do meu mundinho, né, já é bastante coisa para eu ter que dar conta, ainda vou ter que dar conta do outro, né, então eu acho, assim, que essas colocações ou essas provocações que você faz, Cal, são de extrema importância, né, para começar a abrir a nossa mente, principalmente nós, educadores, que trabalhamos com o ensino da história do Holocausto, que partimos lá do depoimento das próprias vítimas, né, da memória dessas vítimas, da narrativa dessas vítimas, levando em consideração aquilo que a gente tanto aprendeu, que o Holocausto ele é muito individual, né? Ele é um processo individual, porque cada um teve o seu Holocausto. Então, criar essa empatia para então envolver, para daí acrescentar a questão da alteridade. Eu acho que as suas provocações foram muito pertinentes, porque nos fazem pensar, nós, enquanto educadores, qual é o caminho que a gente está percorrendo, né, para fazer isso, né? E eu falo aqui do meu local de fala, que são as crianças menores, né? O quanto eu sou responsável por elas e o quanto eu sou responsável por aquilo que eu ensino para elas. E aí eu lembro lá do Adorno, né, falando que alguns ensinamentos precisam começar lá na primeira infância. Então, muito obrigado, né, Cal? Eu também ficaria aqui mais umas 3 horas te ouvindo, né? Já te ouvi algumas vezes, ficaria mais vezes te ouvindo, porque realmente você traz algumas provocações que são muito importantes. Bom, Calma, eu quero só falar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo pelo webinário, que vocês podem fazer, então, as questões pelo QA, né, ali, quem quiser, e aí a gente vai discutindo. Vamos abrir para as conversas, então. só deixa eu falar uma coisinha. Tem uma pessoa que está perguntando pelo Face se você pode dizer o nome do livro que você fez a última citação. Eu vou até mostrar, está aqui do meu lado. Se chama Toni Morrison, A Origem dos Outros Ensaios, 6 ensaios sobre racismo e literatura. A Origem dos Outros. Isso.
E o nome da autora é Toni? Toni Não. Morrison. Ah, é dele, tá. Ela, Toni Morrison. Obrigada. Então, professor Cal, aqui no QA, né, a gente tem os elogios, né, a Helena, que nos acompanha sempre, uma fiel também, uma fiel participante das questões do museu, né, te parabeniza, diz que é excelente, que você é um excelente professor. Eu também concordo, acho que é muito didático, acho que a sua fala ela é bem muito didática, ela parte da questão histórica e vem caminhando para chegar no tema central da discussão. Então, ficam aqui os parabéns da professora Helena. Tem uma pessoa no Face, Luciano Azevedo, que comentou o seguinte: eu venho olhando para o terceiro Reich a partir dos pressupostos teóricos da análise do discurso peixotiana. Gostaria que ele falasse um pouco o papel da ideologia na construção do expurgo do outro. Deixa eu só perguntar a vocês, a gente vai fazer por bloco ou eu respondo cada uma? Fala, a luz está sem som. Não, você pode responder, Cal. À medida que as perguntas forem vindo, você vai respondendo. Tá bom, então vamos lá. Bom, a ideologia na construção do expurgo do outro. Luciano, essa questão da ideologia, ela é uma questão extremamente complexa quando se fala de nazismo, porque ela já é, por si só, uma querela, um debate, uma disputa. Boa parte dos autores contemporâneos vão acreditar que o nazismo não possui ideologia e que não pode ser entendido como uma ideologia. Pura e simplesmente por quê? Porque o nazismo tem um único projeto: poder e destruição. Né? Então, no fim das contas, que ideologia seria essa? Né? Talvez o que haja seja um princípio do ponto de vista de algumas ideias que não são um corpo orgânico de ideias, como seria, por exemplo, digamos, sei lá, o socialismo seria uma ideologia, porque teria um corpo orgânico de ideias. Não sei se o nazismo se encaixa nessa ideia. Claro que vão ter vários autores que vão pensar diferente, mas o que o nazismo teve como fundamental do expurgo do outro foi uma construção sistemática desse outro como algo perigoso, da construção de um medo permanente, da construção de que esse outro era capaz de gerar um mal tão grande, a ideia de própria sociedade, de civilização que foi pensado por eles, que ele só poderia existir ele não poderia existir, ele deveria ser majoritariamente dizimado. Eu estava lendo hoje mais cedo a documentação secreta de Heinrich Himmler, e cada vez que eu leio, me assusta mais a ideia do quanto Himmler era sádico, era perverso, né? E numa determinada fala para um grupo de soldados no leste da Europa, ele disse numa carta, num documento, na verdade, num discurso, de que eles deveriam ser responsáveis por carregar nas costas o peso de salvar a sociedade alemã desta praga, né? E que claramente isso seria, no futuro deles, uma glória, mas que nesse momento era eles que deveriam carregar o peso de exterminar uma praga. Eu garanto a vocês que boa parte desses indivíduos que estavam lá matando essa suposta praga himmleriana constituída por ele, jamais tinha convivido com jamais teria tido a condição de reconhecer esse outro que foi construído como praga. Então, o que houve na Alemanha, mais do que um princípio ideológico, foi uma educação sistemática para a construção do ódio e para a eliminação do outro, né? E eu acho que até chamar o nazismo de ideologia é dar a ele um estatuto maior do que ele mesmo conseguiu ter ao longo do tempo, né? Se é uma coisa que ele não conseguiu ter, foi um corpo orgânico e organizado de ideias, a não ser que a gente encare a destruição, né, e o poder como fim próprio, como ideologia. Aí seria um outro debate bem longo nesse aspecto. Mas
Acho que o Sir Ian Kershaw trabalhou isso muito bem, o professor Hans Mommsen também, e acho que é um pouco de consenso entre os historiadores contemporâneos de que não é a ideologia o problema. A questão central está em como ele foi desde o início e como os discursos nazistas foram desde o início discursos de negação do outro e de aniquilação da alteridade. Eu tenho aqui também mais um elogio da Raquel Coelho, dizendo que é sempre gratificante ouvir o professor Cal e a sua fala sobre alteridade. Parabéns, professor Cal. Aqui também eu tenho a Karine Guelka, nossa colega, né, no trabalho de Educação para o Holocausto. Ela diz que obrigada por provocar, precisamos ser provocados para sermos responsáveis. Eu acho que é uma realidade, é mesmo, né? Sim, não tenho dúvida. Eu acho que a gente precisa sair da zona de conforto, né? Senão é muito cômodo. A gente também costuma repassar a responsabilidade, né? E ao repassar a responsabilidade, a morte, o racismo e o assassinato também passa a ser um problema do outro, nunca nosso. Exatamente. Bem, eu aqui no QA não tenho mais nenhuma questão. Não sei se a Denise tem mais questões ali do Facebook. Não tenho mais. Por enquanto não apareceu mais nada. Bom, então, professor Carlos, se você tem mais algumas considerações a fazer, fique à vontade, o espaço é todo seu. Bom, obrigado. Não mais 3 horas, mas mais alguns minutos. Essa é uma liberdade difícil, né? Bom, o que eu queria dizer a vocês é que os estudos de ensino de história do Holocausto, né, eles têm crescido no Brasil e eles têm se desenvolvido no Brasil nos últimos, eu diria, quase que no tempo do museu, né, do tempo que vocês estão aí em Curitiba, mais ou menos uns 10 anos, é o tempo em que isso tem ganhado cada vez mais espaço. Acho que a gente tem uma longa caminhada ainda pela frente, que envolve também uma melhor adequação da forma de como o Holocausto é representado nos livros didáticos, nos materiais de ensino. Tem uma série de questões muito importantes ainda a serem trabalhadas. Acho que a gente tem hoje perspectivas muito interessantes, porque o ensino de história do Holocausto ao redor do mundo ele teve algumas fases bem significativas. Durante um bom tempo, o Museu de Washington foi muito importante para isso, né? Porque os grandes debates, não só sobre ensino, mas também sobre as grandes temáticas de atualização sobre o Holocausto, vinham dos seminários que aconteciam no Museu de Washington, chamados seminários de verão, né? E esses seminários trouxeram teses fundamentais como o Ordinary Man, do Chris Browning, a ideia de homem comum, de pessoa comum, que eu acho que é fundamental no ensino de história do Holocausto, essa tentativa de tirar a ideia de heróis de um lado e carrascos do outro, para que a gente possa entender que a sociedade é uma sociedade comum, porque senão a gente corre o grande risco de pensar que isso não pode acontecer novamente, a gente corre o grande risco de pensar que esse medo não é um medo permanente, né? Então é justamente porque isso ocorreu numa vida cotidiana, com ideias e pessoas comuns, é que justamente tomou essa proporção e levou a esse perigo majoritário. Depois, claro, a Escola para Estudos Internacionais do Holocausto do Yad Vashem começa uma produção muito grande de material em diversos idiomas e toma a frente nessa formação. O Washington continua sendo um modelo muito especial de pesquisa, especialmente pela enciclopédia e por vários documentos que estão disponíveis na internet. Mas depois esse modelo de ensino de história do Holocausto ganha uma nova cara, e isso está muito atrelado
vinculado à concepção pedagógica, à pedagogia espiral, a toda a forma de como o Yad Vashem trabalha o ensino de história do Holocausto, e em paralelo a esses dois modelos, você tem as casas de Anne Frank, que também tem uma outra concepção pedagógica sobre o ensino de história do Holocausto. Eu tive a oportunidade de estar lá em 2015, convidado por ele para participar de algumas formações e de encontrar muitos jovens que estavam lá para estudar o Holocausto, e me chamou muito a atenção o quanto é diferente esse processo de entendimento, de construção pedagógica sobre o Holocausto. Quer dizer, por exemplo, a casa de Anne Frank, ou as casas, porque são muitas, né, ao redor do mundo, a central em Amsterdã e as outras que estão espalhadas, ela tem muito mais a característica de fazer uma ligação direta entre o Holocausto e direitos humanos e, com isso, já puxar o gancho para a realidade de cada país, né? Então, você vai direto para as ditaduras, para a realidade que cada país teve. É bastante diferente, tanto lá de Washington como lá do Yad Vashem. Mas eu acho que esses modelos eles não são excludentes, você não precisa escolher necessariamente entre um e outro, você pode juntar todos eles e tentar entender que dentro desses modelos, eu acho que já passamos no mundo dessa fase de ter que escolher entre isso ou aquilo, né? Pode ser tudo, um pouco. Então, a gente pode juntar um pouco dessas experiências que são tão interessantes na formação daquele que vai ensinar um tema tão sensível como esse, para que a gente possa pensar que uma coisa todos esses modelos formativos têm em comum: o princípio fundamental de reconhecimento do outro. E, na maioria deles, eu senti a mesma coisa, de que esse reconhecimento me obrigou a ser responsável por esse outro, né? Você não pode sair de lá sem isso. Eu acho que esse é o papel de um museu, esse é o papel de uma escola de formação sobre temas como o Holocausto. Não basta você sair de lá conhecendo o tema, você precisa sair de lá carregando ele, sendo responsável por ele. Porque é isso que, de fato, transforma. É isso que, de fato, faz essa responsabilização ser massificada. Acho que Eu tenho duas questões aqui, professor Cal. Por favor. Então, uma é do Leonardo Camargo, ele diz o seguinte: parabéns, professor Dr. Cal, apenas um comentário que me fez pensar. Uma das dificuldades para se pensar a responsabilidade nos dias de hoje é que ela está baseada na reciprocidade, ou seja, criou-se a ideia de que só devo me responsabilizar pelas pessoas que estão próximas a mim. De certa forma, essa é a característica das éticas ocidentais desde a Grécia Antiga até os dias de hoje. Portanto, existe uma dificuldade de reconhecer o outro, justamente porque quando olho no rosto do outro, este outro me confronta. O olhar, o rosto, revela a diferença e muitas vezes essa diferença me assusta porque ela me questiona, ela revela o que tenho em falta. Eu acho que vai ao encontro do que você mencionou, né, em algum momento da fala, e eu já vou ler a próxima questão porque ela, acho que você pode puxar um gancho disso para a questão que a próxima pessoa faz, que é a Alana. Ela diz que, inicialmente, parabéns pela palestra, é sempre um ponto de reflexão. Obrigada ao Museu do Holocausto por oferecer essa oportunidade. Tem um questionamento. O professor João Garrido, da Universidade de Vigo, tem alertado que o ensino do Holocausto precisa partir de uma aproximação com o contexto local, a para-tradução de um tema. Gostaria que o professor comentasse sobre a tradução do ensino do tema aqui no Brasil. Bom, vamos lá. O primeiro, eu vou ter que voltar à filosofia, e mais a uma filosofia kantiana, para poder explicar essa noção de reciprocidade, porque ela também é uma falha fundamental na nossa concepção de alteridade. Quer dizer, eu concordo plenamente com a colocação, eu acho que a alteridade está colocada para nós aqui no Ocidente muito com o sentimento do recíproco, aquela ideia de que eu sou amigo dos meus amigos, aquela ideia de que eu reconheço aqueles que fazem parte daquilo que eu reconheço, mas Levinas deixou muito claro para nós que a alteridade não deve depender da reciprocidade,
Porque se ela depender da reciprocidade, ela está fadada a uma falha fundamental, a uma falha gigantesca, que é a criação de expectativa sobre a resposta do outro, sobre a projeção que eu faço sobre ele. Essa é uma questão muito complicada, é aquela ideia de que eu faço o bem e eu espero consequência do bem que eu faço, né. Se fosse por isso, gente, desculpe o paralelo, mas não existiria novela no Brasil, né, porque a novela se fundamenta em algo que dá errado, em algo que é feito no mal. O mal tem consequências, o bem não. O reconhecimento do outro não pode necessariamente demandar da reciprocidade, porque se esperar a reciprocidade para que você possa fazer, vai ser sempre aquela lógica de que eu só reconheço quem me reconhece. E aí você vai justificar o seu preconceito e a sua explanação do preconceito, a sua exacerbação do preconceito, com a ideia de que o outro, se o outro não me reconhece, eu também posso ofendê-lo. E isso ocorre muito no Brasil atual. Isso ocorre muito na nossa atual realidade. Aquela ideia de que eu posso xingar um outro, porque esse outro já nega tanta gente que se eu xingá-lo não faz a menor diferença. Faz sim. O reconhecimento do outro depende da reciprocidade. Por mais difícil que isso seja, por mais duro que seja, você tem que muitas vezes dizer: espera aí, qual é o meu limite de chamar um político que está no hospital com uma pessoa morrendo de câncer e dizer: você é um ladrão corrupto, uma mazela da sociedade. Onde é que está o meu reconhecimento? Ele está ali no espaço como um político ou ele está ali como um ser humano? Né? Então, a gente precisa ver limite no princípio dessa reciprocidade do reconhecimento, porque senão a gente pode estar sendo ultraviolento e a gente pode estar cometendo outros tipos de violência e, mais grave, violências em nome da alteridade. Isso é uma coisa que a alteridade não pode ser, é violenta. Então, a gente tem que ter um autocontrole muito grande. A gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Eu concordo muito com a colocação, mas acho que a gente precisa fazer um exercício de transcendência, de deslocamento. Esperar a reciprocidade é a mesma coisa de fazer o bem esperando elogio. É a mesma coisa de fazer algum ato positivo dizendo: eu preciso ser capa do jornal porque eu devolvi dinheiro. Né? Não vai funcionar, não pode ser assim. A segunda colocação da Alana sobre a paratradução, e primeiro ela citou um grande amigo meu, que é o professor João Manuel Garrido, um querido, que eu também conheci em Israel, também conheci lá no Yad Vashem, depois viramos amigos há muito tempo, e que é o tradutor do Primo Levi para o galego. Né? Ele foi o tradutor do É Isto um Homem para o galego, foi lançado ano passado o livro pela primeira vez na Galícia. O Schwann construiu um conceito na tese de doutorado dele chamado paratradução, né? E acabou se tornando um conceito tão importante na Península Ibérica que existe um programa de doutorado com esse nome. Né? A tese de doutorado do Schwann foi sobre todas as versões possíveis de encontrar em mais ou menos 5 ou 6 idiomas diferentes do Primo Levi e do É Isto um Homem do Primo Levi, tentando entender todas as paratraduções da tradução. Bom, vocês sabem que tradução vem da palavra traição. Quem traduz, trai. Né? É pouco provável a gente conseguir traduzir o sentido de alguma coisa sem trair esse próprio sentido. É muito difícil. Então, se tinha a ideia de que era possível traduzir experiência. Né? Quando você traduz o Primo Levi, você não traduz só um texto, você também traduz a experiência desse testemunho, a experiência do que foi aquilo. Então, em muitos momentos, ele se via numa situação muito difícil. Eu acompanhei parte dessa tradução para o galego que o Schwann fez e vi o quanto foi difícil para ele tentar ver em vários idiomas diferentes como o Primo Levi tinha sido versado, né, para poder chegar a uma conclusão do que mais ou menos seria traduzir essa experiência. Mas a paratradução são todos aqueles outros mecanismos de linguagem que traduzem o fato, o evento, que traduzem a linguagem histórica. Né? Então, o Schwann é filólogo, né? Então daí vem a construção de formação dele. Então, quando você pega, sei lá, por exemplo, o Diário de Anne Frank, todas as paratraduções desse diário,
que foi minissérie de televisão, que foi filme, que virou história em quadrinho, que virou biografia, que tem uma série de outros textos e paratextos, né, como eles chamam, que constroem, na verdade, e reconstroem o que é esse próprio diário, né? Então, o Holocausto, ele tem o texto, mas ele também tem uma quantidade infinita de paratextos, né? E que ele é o tempo todo para-traduzido. Por exemplo, quando eu escrevi o livro infantil, o Esther, eu fiz uma para-tradução do Holocausto, né? Eu não fiz um testemunho, eu fiz uma para-tradução, baseado no meu conhecimento sobre o tema, eu para-traduzi esse texto, ou seja, eu peguei esse evento histórico e dei a ele uma outra tradução, uma outra versão, uma outra significação histórica. E o Chohan fala muito isso porque o impacto, por exemplo, que tem das casas de Anne Frank, como na Argentina, que trabalha muito com a ditadura, etc., é muito presente na Espanha, muito presente. A ideia de que o Holocausto na Espanha é muito trabalhado em comparação com a Guerra Civil, né, e com o período de Franco. Há muitos paralelos em relação a isso, né? E essa questão está muito ligada mais ao ethos, né, ao local de fala que ele tem, que o Chohan tem, do que propriamente ao ensino. É claro que esses paralelos são possíveis, Alana, eles devem ser feitos na medida do possível, mas eu continuo defendendo a ideia de que o Holocausto ele é singular dentro da sua universalidade, né? A gente precisa entender um pouquinho essa separação, né? É óbvio que os temas que envolvem o Holocausto são universais, né? Direitos humanos, reconhecimentos, mas eu continuo defendendo a ideia de que, como processo histórico e como evento, é singular. E aí, nessa parte que ele é singular, para mim não é comparável. Ele é comparável para mim na parte que ele é universal, né? Então, na parte em que ele se constitui como universal, ele deve sim ser comparado até que possa ter condição de mostrar a cada realidade que aquilo que parece estar longe está perto demais, né? Também acho que essa questão da semelhança e da comparação, ela deve ter algum cuidado. Por quê? Porque a gente não pode partir do pressuposto que eu só posso reconhecer o que está perto de mim. Eu só posso reconhecer, entender, defender e me engajar, e acho que a palavra engajamento é muito importante nisso, né? O engajamento não é só a participação, é a participação com a ação, né? Eu não posso só me engajar em algo porque está perto, porque o Holocausto é um fenômeno humano, né? É um fenômeno de discussão sobre os próprios limites da condição humana. Então, eu não preciso ter que obrigatoriamente estar na Europa, na Polônia, na Alemanha, na Áustria, para me sentir responsável pelo peso da responsabilidade que esse evento levou para o Ocidente e imputou o Ocidente, né? Então, é importante que se possa comparar, é importante pelas causas universais, mas ele também deve ser entendido e reconhecido dentro da sua singularidade e não necessariamente nos leva a uma comparação. Eu queria colocar aqui uma questão que foi falada aqui no Face. A Karina Igelka, ela fala assim, gostaria que falasse sobre a frase de Adorno sobre escrever um poema após Auschwitz ser um ato bárbaro. Sabemos que isso não era uma interdição do testemunho, mas dizia da impossibilidade de fazê-lo plenamente. O testemunho precisa do outro para encontrar seu lugar. E nós, que já seremos testemunhas das testemunhas, que falamos de um outro lugar sobre a história da Shoah, como convocar o outro para o pacto ético e político com a sociedade? Bom, vamos lá. Eu tenho certeza que o Adorno ficou famoso e foi muito criticado por essa frase, né? Então, as duas coisas aconteceram. Muitos tiveram a interpretação que a frase do Adorno era uma limitação, que era uma interdição, como se, olha, a partir do momento em que eu não posso mais falar, ou não posso mais fazer poesia, ou não posso mais escrever depois de Auschwitz, então significa que ele passa a ser um evento incompreensível. E se é incompreensível, ele foge da natureza humana. Talvez o maior desafio para quem trabalha com isso é dizer que foi humano sem humanizar,
A gente não deve humanizar, mas deve obrigatoriamente dizer que esse é um fenômeno dentro da compreensibilidade humana. A gente precisa colocar isso. A questão do testemunho é muito importante, e esse é um debate que talvez tenha se levantado nos anos 60, que vai, e que, para mim, o ponto mais importante desse debate nos anos 90, lá na Universidade de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, no debate levantado pelo Saul Friedlander entre Hayden White e Carlo Ginzburg, sobre a narrativa e sobre o poder da fala, né, e sobre a validade heurística da fala no Holocausto, ela é fundamental para debater o que a Karina está levantando, né? Quer dizer, o Hayden White disse lá nos anos 90, Karina, que todo discurso é válido, ou todo discurso possui um poder enunciativo válido. E, com isso, todos os discursos que são produzidos sobre o Holocausto devem ser levados em consideração como discursos válidos para se narrar essa história. O grande problema é que, se você levar isso ao pé da letra, que o Hayden White disse lá nos anos 90, você corre um risco imenso, foi alertado pelo Carlo Ginzburg, de dar heuristicamente validade, peso ao discurso do algoz, o mesmo estatuto do discurso da vítima. E, consequentemente, você vai colocar os dois na balança e colocar os dois como o mesmo peso. Isso é um problema imenso, um problema muito grande. O discurso do algoz jamais terá o mesmo peso, ou pode ter o mesmo peso do discurso da vítima, porque a vítima não se construiu como vítima, ela foi construída, ela não se colocou no lugar, ela foi colocada, né? Então, essa é uma questão muito importante. Acho que o que esses debates trouxeram fundamental é: não se pode fazer a história do Holocausto sem a fala da vítima. A fala do algoz, ela é construtora de violência, ponto. E ela é reprodutora de violência. Ela deve existir? Óbvio que ela deve existir em algum momento, porque ela também é a construtora da vítima como vítima, mas jamais ela terá o mesmo peso e a mesma validade que esse discurso da vítima. Então, o Adorno levantou algumas questões muito importantes naquele texto, né? Educação após Auschwitz, e também num texto que ele escreveu pouco tempo antes de morrer, quando deu uma conferência na Universidade de Viena, a pedido dos estudantes da Universidade de Viena, não pela memória, em 1967, chamado Aspectos da Nova Direita Radical. Mais ou menos essa tradução do alemão, eu não vi esse texto em português ainda. E nesse texto, ele começa a levantar algumas questões que corroboram com esse texto, né, da educação após Auschwitz. Ele vai dizer: olha, cuidado com esses novos movimentos de negação da alteridade. Muitos movimentos vão morrer antes mesmo de se tornarem significantes. Né? Mas, claramente, isso vai acontecer porque parte da sociedade vai estar preparada para não escutá-los, para não legitimar esse discurso. Mas outros movimentos vão continuar numa linha progressiva e sempre vão ter como nicho aqueles 10 ou 15% de uma determinada sociedade. Então, você fala, quando é que, por exemplo, a ressurgência do fascismo começou na Alemanha? Se a guerra acabou dia 8 de maio, eu diria que o que chamam de neonazismo começou dia 9, né? Porque aqueles que ainda acreditavam que aquilo era possível continuaram. Aqueles que continuaram vivos e continuaram acreditando. Só que eles também não conseguiram ser, na maioria dos casos, relevantes para chegar até o Estado, para tomar a máquina pública, para fazer parte significativamente da legislação. E aí foi se construindo uma ideia, e eu acho que os julgamentos foram muito importantes para isso, o julgamento de Frankfurt, o julgamento de Eichmann, vários julgamentos dos nazistas foram muito importantes para começar a tirar da sociedade aquela ideia muito simples de que tudo que aconteceu era culpa da máquina burocrática, tudo que aconteceu era culpa do Estado, era culpa das estruturas de funcionamento. Não, as pessoas participaram, né? As pessoas ativamente colaboraram, consentiram,
né? E as pessoas muito claramente silenciaram, né? Vejam que o silêncio que foi produzido na Alemanha, e quando eu falo Alemanha, eu falo de todos os países ocupados, também nesse sentido, que fez com que aquele que estava sendo produzido como vítima não pudesse falar em vários momentos, não pudesse falar durante, por conta do risco, mas também depois, né? Também depois que o próprio evento passa. Então, Adorno coloca essa interdição, mas essa interdição que o Adorno coloca, ela está muito ligada à incompletude do Holocausto como fenômeno. Aquela ideia, como eu coloquei para vocês no início lá da Regine Robin, de que a memória é uma máquina de esquecimentos. De que por mais que a gente tenha dado muitas vozes, por mais que a gente tenha lembrado e dado o lugar de fala a muitas dessas vítimas, a gente silenciou muitas outras, e muitas outras foram silenciadas porque não foi possível que elas tivessem tempo de ter voz, né? E eu acho que esse imperativo ético que nos coloca o Holocausto, né, de reafirmar a incompletude da fala quando nós lembramos do Holocausto, né? Porque essa fala vai ser sempre incompleta, não só do ponto de vista teórico, historiográfico, mas também do ponto de vista da memória da responsabilidade, da ética, de dizer, olha, eu aceito que a memória do Holocausto será sempre incompleta, porque eu respeito aqueles que não foram capazes de completar essa memória porque morreram antes disso. E eu encaro mais a fala do Adorno desta forma, de dizer, olha, vai ser sempre impossível falar, porque falar parece ser um ato completo, e o Holocausto me mostra que não posso falar de forma completa. Eu penso dessa forma. E levar os outros, e responsabilizar os outros, e trazer os outros para o diálogo, ela acaba sendo nossa obrigação como educar, porque educar é um ato político. Educar, o Hermann Hesse, literato alemão, dizia lá no início do século passado que só se educa pelo exemplo, né? Uma das únicas formas de educar é o exemplo. E claramente não dá para a gente trabalhar com um tema como esse apenas dizendo, olha, quando eu entro numa sala de aula, quando eu escrevo um livro, eu sou o historiador que trabalha com um tema sensível. Mas no meio da rua, eu sou capaz de colocar publicamente todos os preconceitos que estão dentro de um ser social. Isso não dá. O Holocausto e o ensino de história do Holocausto te coloca essa responsabilização nos atos que você tem cotidianamente na sua vida. E um dos atos é que é impossível educar alguém com um tema como o Holocausto sem transformar esse indivíduo transcendentemente num militante antifascista. Isso, para mim, é um imperativo ético. Bem, professor Cal, eu tenho aqui mais 2 comentários, né? Um da Jennifer, que ela fala que ela lembrou de uma crônica, Mineirinho, de Clarice Lispector, né? Durante a sua fala, em algum momento da sua fala. E também da professora Simone, né? Que ela diz assim, obrigada, professor Cal, por sua fala tão significativa, né? E aí ela diz assim, ela me trouxe uma inquietação e um desespero. Temos muito a caminhar em nossas práticas pedagógicas. Educar para a alteridade é um desafio necessário e urgente. Algumas falas, né? Se umas falas funcionam como facilitadoras, outras falas vêm para causar um incômodo, um desconforto e essa preocupação, né? De como fazer essa caminhada e saber a responsabilidade que existe nesse processo, porque educar para a alteridade é uma educação humana, né? É uma formação humana. Então, realmente há algumas preocupações que a sua fala levanta, né? Desculpa, Lu, mas isso que você coloca é muito importante para o educador, para aquele que trabalha com um tema como esse, né? Porque eu jamais posso entrar em sala de aula, eu jamais posso formar os meus alunos dizendo, olha, eu vou aqui apresentar para vocês um tema como o Holocausto e vou falar em nome dos sobreviventes. Lamento, eu não tenho esse poder onírico e visceral, né? Não consigo fazer isso, mas eu já faço um grande trabalho quando eu converso com eles. Quando eu digo, olha só, essa fala eu reconheço e me responsabilizo por ela.
né? Então, isso já é fundamental, né? Trazer essa complexidade que a alteridade nos obriga, né? Eu acho que a alteridade é um dever. Se o Primo Levi transformou a memória num dever, né? A nossa obrigação como educador é transformar a alteridade num dever. Não transformando o outro naquilo que a gente quer, mas entendendo o outro como ele é, como ele gostaria de ser, como ele pôde ser, né? Dentro das suas limitações e, ao mesmo tempo, da finitude e infinitude do diálogo. Eu queria só puxar um gancho, Cal, quando você falou anteriormente essa fala da questão de que não há como a gente trabalhar com o Holocausto, ensinar o Holocausto e ser a educadora falando sobre o Holocausto e na sociedade eu ser outra pessoa, né? Essa tua fala ela vem ao encontro do que a minha orientadora, a professora Araci, que nos ouve, nos assiste nesse momento, ela levantou essa questão durante a pesquisa no sentido de não só falar de como as professoras desenvolvem esse trabalho, mas qual é o impacto disso nelas, na formação pessoal delas, né? O que mudou para elas trabalhar com o Holocausto? Não o tema em si, não só o ampliar o conhecimento, não isso, mas o que mudou no comportamento delas, muito mais do que no comportamento dos alunos, mas no comportamento delas, que são aquelas que são as, entre aspas, né, as transmissoras daquele conhecimento. E aí, você falando isso me trouxe esse start, assim. Eu falei, olha, acho que ela também, o questionamento dela também é esse, né? Não é só qual é o papel do ensino do Holocausto enquanto conhecimento, né? Um conhecimento histórico, conhecimento de fato histórico, mas o que ele traz de transformação para quem faz esse trabalho, né? E, claro, para as crianças, no meu caso, né, para as crianças que se envolvem com esse trabalho, mas também a professora, os professores que trabalham com esse tema, né? Então, foi muito bacana que você colocou, porque me trouxe esse insight. Essa é uma questão muito importante, porque tudo vai depender muito também da forma de como essas pessoas tiveram acesso e a que tipo de material essas pessoas tiveram acesso, como elas foram formadas, que tipo de formação continuada elas fizeram, e como é que isso vai tomando corpo, porque quando você estuda o Holocausto, quando você vai transmitir esse evento traumático, muito pouco provavelmente ele vai ficar na tua vida, na tua forma de leitura do mundo, única e exclusivamente por você estar lendo esse tema, né? É muito pouco provável que isso ocorra. Quando você acaba uma formação completa sobre isso, a sua cosmovisão de mundo, né, ela passa a ser alterada porque você começa a pensar em outros princípios, em outros dilemas, em outras questões que envolvem o indivíduo perante tempos limites, perante papéis extremos em tempos extremos. Então, na verdade, você começa a fazer analogias e comparações com diversos outros tempos históricos. É uma coisa natural. Eu acho que não há história se não for comparada. A gente está sempre comparando coisas o tempo inteiro, né? Então, isso é uma atitude natural e que acaba sendo absorvida ao longo do tempo pela leitura dos testemunhos, pela leitura das fontes. Eu acho que é muito importante que essas pessoas tenham sempre acesso a fontes do Holocausto, né? Porque as fontes nos fazem ficar um pouquinho mais perto desse passado, né? Para que ele não seja tão distante, para que ele tenha um pouco mais de materialização temporal, né? Porque a última vez que eu tive com o professor Yeroda Bauer, ano, ano retrasado, 2018, eu lembro dele ter dito uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele disse, menino, não é só mais uma questão de conteúdo, é também uma questão de forma, né? E eu falei, ele tem razão. Agora, qual é o grande problema, especialmente para nós? É que nós nos preocupamos com a forma, pensando que o conteúdo sobre o Holocausto já está pacificado, e não está. Tem muitos temas e tem muitas questões que não tem nenhuma unanimidade sobre elas, né? E que a gente tem uma quantidade imensa de testemunhos que ainda aparecem, que ainda são traduzidos, que ainda são colocados a público, dos próprios nazistas, inclusive, dos próprios judeus e das outras vítimas, que vão reconstruindo esse passado, que vão
vão dando novos significados. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje eu tenho visto uma supremacia da forma e um esquecimento do conteúdo, né? É claro que as formas e as linguagens contemporâneas, geracionais, né, dessas novas gerações, para ensino do Holocausto, são fundamentais. Mas, olha, tem muitos temas que envolvem o Holocausto que não são pontos passivos na história e que a gente precisa voltar ao conteúdo para que esse conteúdo não nos dê informações que possam levar a uma compreensão e até abra espaço para negação. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, a gente tem que trabalhar com as formas, mas prestando muita atenção no conteúdo. Muita atenção, que tipo de conteúdo, que documentos são esses que estão sendo utilizados, qual é a validade desses documentos, que tradução é essa. Há pouco, nas últimas pesquisas que eu fiz, eu descobri uma editora nos Estados Unidos que está publicando todos os livros do Julius Streicher, né? E aqueles livros dos anos 30, como Cogumelo Venenoso e tudo, e você compra baratinho, vem numa encadernação perfeitinha, bonita, vem no alemão de época, inclusive, com a mesma grafia de época, né? E você compra isso por $5, né? E chega na sua casa em menos de uma semana. Eu fui duramente criticado até pelos meus amigos da Espanha, quando eu disse que eu era super contra a publicação desses livros. E também sou contra, e me posiciono contra até hoje, a publicação de Mein Kampf, né? E a republicação. E o pessoal fala, mas é um documento histórico. Eu disse, olha, um documento histórico sem um professor preparado, sem uma escola preparada, na mão de um jovem de 12, 13 anos sem informação, desculpa, é uma arma. E é uma arma muito perigosa. É muito diferente de você dizer assim, olha, eu vou proibir Monteiro Lobato porque tinha racismo na obra dele. Mas esse cara, que é fruto de um tempo, também foi capaz de fazer o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, esse cara tem que ser problematizado. Agora, se você me der uma razão para alguém, se não for por motivos de pesquisa, está lendo Mein Kampf hoje, né, que não seja para disseminar o ódio, para construir o outro como algo a ser odiado, então eu não vejo motivo desse livro estar publicado. Esse livro tem que estar numa biblioteca, ele tem que estar dentro de um local onde as pessoas possam saber quem está pesquisando, o que está sendo feito, né? Porque textos e escritos que são puramente construídos para odiar e para disseminar o ódio, esses a gente tem que colocar limites, sim, porque senão a gente não vai conseguir saber depois porque a gente está construindo uma sociedade que se constrói no ódio permanente ao outro, e aí o fascismo vira aquilo que eu tenho dito, deixa de ser um conceito histórico e passa a ser um xingamento comum. E aí todo mundo vira fascista e tudo vira fascismo. E aí a gente banaliza o fascismo e banaliza os eventos que ocorreram mediante a ele. Então, eu tenho certeza que essa sua pesquisa com os professores ela vai ser muito importante para a gente poder tentar ter um diagnóstico de não só como eles trabalham o Holocausto, mas outros temas foram alterados. Você alterou a sua pedagogia quando você aprendeu sobre o Holocausto, quando você conheceu melhor o Holocausto, né? Quer dizer, outros temas sensíveis que você é obrigado a trabalhar ao longo do tempo, ou a sua abordagem muda, né? Porque em vários momentos outros temas como ditaduras, como ataques terroristas, a minha compreensão sobre eles muda muito quando eu leio mais sobre o Holocausto. Eu começo a ter outra compreensão sobre esses eventos contemporâneos, né? E isso mexe muito com a minha forma de fazer história. Eu digo que eu posso ser capaz de escrever sobre qualquer conflito contemporâneo, mas sempre nessa escrita vai estar carregada dentro dela o peso da responsabilidade que eu carrego por estudar o Holocausto, né? Ela vai estar sempre evidente em qualquer outra guerra ou conflito que eu escreva sobre ela. Tem um comentário da Regina, né, e ela fala assim que ainda há o perigo do acesso à internet pelos alunos que formam opiniões preconceituosas. Essa é uma questão que a gente sempre levanta, porque da mesma forma, como você diz, que o professor ele tem que saber de onde vem essa fonte, né? Não é tudo que é verdadeiro, não é tudo que é de fato
é significativa ou significante no ensino do Holocausto, há também esse risco dos adolescentes, né? Enfim, os nossos pequenos até nem tanto, porque eles ainda têm muito vínculo com a professora, mas os mais velhos, os Fundo 2, ensino médio, eles já têm essa autonomia no acesso à internet, né? Então, quer dizer, além da questão dos materiais que o professor, né, tem que fazer a escolha adequada, enfim, tem essa questão, muitos deles acessam a internet e aí é qualquer informação, né, que chega. E isso vai para a escola. E quando ele chega na escola, ele chega com essa formação, com esse conceito formado a partir de algo que de repente não é tão confiável. Então, é um processo é uma linha bem tênue, né, entre acertar e o errar, porque aí também entra o papel do professor para desconstruir aquilo que não é tão bom, mas para ele desconstruir, ele tem que conhecer profundamente para poder fazer essa Por isso mediação e que eu essa acho que desconstrução. a gente precisa escolher alguns caminhos, sabe? A gente não vai conseguir dar conta do conteúdo meramente factual. Quer dizer, esses alunos eles têm acesso a informações de quantas pessoas morreram no ataque da vila tal da Bielorrússia, mais rápido, mais veloz e mais precisas do que eu, né? Porque o domínio deles dos meios de comunicação atuais são muito grandes. Mas eu tenho que ser capaz de construir com eles uma reflexão sobre os conceitos fundamentais sobre esse processo. Se eu não vou conseguir vencer essa batalha pela história processual, factual, né? E essa batalha já é perdida, porque o acesso à informação é maior do que eu, como professor, vou dar conta, mas dos conceitos não. Dos conceitos a gente vai debater, a gente vai conversar, a gente vai refletir, né? A gente vai refletir sobre participação, consenso, consentimento, a gente vai refletir sobre ódio, sobre negação da autoridade, e vai utilizar essa factualidade como exemplificação da natureza desses conceitos. Engajamento, resistência, né? Que são conceitos, quer dizer, teve um dia na França ocupada que as mulheres de um determinado grupo social francês decidiram sair com roupa inglesa para poder resistir ao nazismo. Quantas vidas foram salvas com isso? A gente vai chamar isso de resistência? Que conceito é esse? Resistência é salvar vidas ou qualquer algo que negue o status quo do regime pode ser considerado resistência? Essas são questões que a gente vai colocando na cabeça deles, que a gente vai provocando e vai transformando a aula num grande diálogo, né? Inclusive, a gente tem que permitir que essas teorias conspiratórias e até absurdas apareçam na sala de aula, porque ali é o lugar de aparecer, né? A sala de aula é o único lugar possível do encontro total da diferença. Eu não consegui achar outra instituição que conseguisse aglomerar tanta diferença. Agora, a nossa sala de aula é virtual, então a gente está fazendo esse encontro por aqui, né? Mas se a gente não abrir o espaço para que essa diferença esteja presente dentro desse local, da sala de aula, então a diferença, o local do debate da diferença para ele vai ser a rede social, vai ser a internet. E como disse o já falecido Humberto Eco, na internet há um problema, todo idiota tem voz e ouvido, né? E aí qualquer besteira que seja dita, não só vai ser dita, como também vai ser escutada. E aí a gente passa a ter um problema. Tem um princípio que eu aprendi com um autor americano chamado George Moss, que escreveu um livro chamado, traduzir rapidamente, porque a minha cabeça está As Raízes Intelectuais do Terceiro Reich. Não tem em português esse material, mas ele diz uma coisa que eu nunca esqueci. Ele diz, olha, uma das maiores dificuldades de entender o nazismo e por que as pessoas aderiram ao nazismo é que a gente sempre pensa que as pessoas não são capazes de acreditar naquilo que realmente acreditam. Para você é tão absurdo que você pensa que elas não são capazes de acreditar. E a gente está vendo que até hoje nós somos capazes de acreditar em muitos absurdos, né? Que vários absurdos podem se tornar realidade, né? Um rapaz estava aqui há 2 semanas atrás fazendo obra de construção civil aqui no meu apartamento, e ele chegou para mim e disse, senhor Carl, o senhor acredita no coronavírus? Entende? Então, isso é muito capaz de acontecer. Então, as pessoas são capazes de acreditar em tudo, né? Mesmo que esse tudo seja um absurdo tão grande como pensar que a Alemanha ia acabar porque os judeus iam destruir todo mundo, né? Quer dizer, esses absurdos que foram construídos
construídos, e essa ingenuidade, o Tony Wood constrói isso muito bem no livro dele, né? Essa ideia de que a gente é capaz de ler o mundo com essa ingenuidade que a gente não pode ter, dizer, ó, é tão absurdo que eu duvido que alguém acredite. Eu lamento, né? As pessoas são capazes de acreditar em qualquer coisa, desde que faça algum sentido para a visão de mundo que elas possuem. E a gente não pode controlar o que elas são capazes de acreditar. Mas a gente pode sim colocar nelas o incômodo, o dever da dúvida, o dever de questionar se aquilo realmente que ela está pensando. Na filosofia clássica, a gente leu no Brasil, Descartes tinha dito a frase clássica do cogito cartesiano, penso, logo existo. Mas a frase completa é: se duvido, penso, e se penso, existo. Então, o princípio da existência não é pensamento, é a dúvida. E é essa a nossa função. Acho que a tua fala vem muito de encontro com a pedagogia do nosso museu. Justamente a ideia central das nossas visitas é provocar essa reflexão, é não sair com nada pronto e nada fechado, né? Mas e sim provocar essa reflexão nos jovens, porque muitas vezes eles vêm, muitas vezes não, praticamente sempre vêm com as ideias pré-concebidas, né? Com conceitos pré-concebidos, recebidos na sala de aula, às vezes de uma forma muito mecânica, e a gente acaba desconstruindo muita coisa na visita, né? Provocando esses adolescentes a pensar, a perguntar, a duvidar. Eu acho que isso é o interessante. A educação é isso, né? Fazer essas provocações. E essas provocações, Denise, ela tem para o educador uma satisfação fundamental, né? Porque refletir sobre algo é, na verdade, o princípio moderno da autonomia do indivíduo. Quer dizer, quando eu levo o indivíduo a refletir, eu, na verdade, não estou ensinando a ele o conhecimento de um tema, eu estou dizendo que agora você pode ser autônomo, agora você é capaz de fazer o clássico pensar por si, né? Exatamente. Isso aí. Bem, Cal, eu acho que dizer muito obrigada é pouco, né? Como a Denise falou, poderíamos ficar muito mais tempo aqui conversando, mas nós já batemos aí 1h30 de atividade, né? Eu tenho certeza que foi de grande, né? Foi espetacular. Você trouxe para nós grandes reflexões, importantes apontamentos, né? A gente, como eu comentei contigo antes, né? O público que nos assiste é um público variado, muito variado. Então, tudo que você trouxe, né, vai refletir em cada um de uma maneira diferente. Então, eu te agradeço por isso. Eu não sei se a Denise quer falar alguma coisa antes de eu encerrar. Não, eu só tenho a agradecer. Fiquei super feliz. Eu já escutava de você muito, agora fiquei fã, realmente. Você pode ter certeza que você vai ser convidado mais vezes para vir conversar conosco aqui, seja no Zoom, seja ao vivo, depois que essa bagunça acabar, com certeza a gente vai se encontrar. Eu agradeço muito, agradeço a todos vocês pelo carinho, pela preparação, né, de tudo isso. Eu acho que essa construção coletiva e humana do conhecimento que faz com que a gente seja eternamente resistente contra essa não mais negação só do passado histórico, mas negação de futuro, né? A gente não está mais só negando o passado, a gente está negando a possibilidade de ter futuro. Esse é o grande problema do aprisionamento de nós no presente, né? O presentismo, né? Quer dizer, aquele presente que eternamente não passa, é porque se o futuro é distópico e o passado é caótico, só sobrou um presente que se eternizou e que se eterniza de uma forma quase que como um purgatório dantiano, né? E isso é o que a gente não quer, são encontros como esse que nos tornam um pouquinho mais humano num momento de tanta dificuldade. Então, queria, em nome de vocês duas, agradecer ao museu, agradecer ao Carlos, agradecer ao carinho, à confiança de vocês e dizer que eu estou com vocês para o que vocês precisarem. Muitíssimo obrigado.
Bom, então, já que todo mundo já agradeceu, eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. A gente sabe que, mesmo com essa questão da vida remota, a agenda é sempre muito complicada, então eu agradeço muito mesmo, em nome do museu, em nome do departamento pedagógico, né, a tua participação, o teu carinho, a tua disponibilidade em nos atender e falar brilhantemente. Foi, como disse o Carlos aqui para nós, espetacular. Então, muito obrigado. Obrigado ao Wagner, que amplia tanto, tanto, tanto essa nossa comunicação com o nosso público. Obrigadão mesmo, Wagner. Obrigada, Wagner, muito Denise. obrigado também. Muito obrigado. Obrigada, Denise, né, a minha fiel escudeira, que a gente costuma dizer que nós somos uma só, né, Denise? Nós não existimos uma sem a outra. Muito obrigada também. E agradecer, claro, todos vocês que estão nos acompanhando, né, seja aqui pelo webinar, como pelo Facebook, e dizer que o museu ele continua fechado temporariamente, ainda sem prazo para voltar, mas que as atividades elas estão a todo vapor, nós estamos trabalhando muito, o museu continua funcionando sim, seja remotamente, seja nas redes sociais, então continue nos acompanhando, né? Tudo é pensado e tudo é feito com muito carinho para o público que nos acompanha, né? Para você que está aí do outro lado nos vendo neste momento. Cal, mais uma vez, muito obrigada, um grande beijo para todo mundo e por hoje é só, gente. A gente se vê num outro momento. Tchau, tchau. Obrigado, gente.